No dia 23 de outubro de 1940, aconteceu um encontro na cidade de Hendaia, na Espanha, o encontro entre o ditador Francisco Franco, da Espanha, e o ditador alemão Adolf Hitler. Nesse encontro, o alemão tentou pressionar, convencer ao espanhol de que Espanha tinha que ingressar à guerra, à Segunda Guerra Mundial, do lado do eixo, tá? Mas o ditador espanhol, com muita habilidade, ele conseguiu evadir, né, as pressões do alemão, colocando uma lista muito longa de petições, né, de coisas que ele precisava para a Espanha ingressar à guerra, como suprimentar, suprimentos fornecendo alimentos, armas, apoiando na indústria. Então, do jeito tal que o alemão diz para os seus colegas, seus amigos, olha, eu preferiria tirar 3 ou 4 dentes antes do que voltar-me a encontrar com aquele Francisco Franco, né? Mas, anos depois, muitas investigações encontrarem que Francisco Franco, naquela época, ele já tinha informações muito confidenciais ao respeito da real capacidade da indústria militar alemã. Nessas informações apareciam limitações de recursos, né? Aquele problema muito repetitivo que era a falta de petróleo, né, de combustível e tudo isso aí, né, que atrapalhava muito o desenvolvimento da indústria alemã, a falta de aço e todas essas coisas, né? Então, a conclusão que Franco chegou é que a Alemanha, embora nesse ano 1940 tinha atingido o máximo de seu poder militar, tinha derrotado a muitos países, incluindo a França, embora tudo isso seja certo, a Alemanha não poderia conseguir derrotar a rivais muito mais grandes como a União Soviética, nem os Estados Unidos. Então, quer dizer que ao longo prazo a Alemanha ia ser derrotada. Então, é por isso que o Francisco Franco evadiu entrar na guerra do lado do eixo. Agora, mais de 80 anos depois, temos assistido a um acontecimento muito parecido, né? Onde na guerra dos Estados Unidos contra Irã, os aliados europeus, né, da OTAN, França, Espanha, Itália, não têm ajudado ao Trump nessa guerra. Eles recusaram o apoio, embora Trump tinha ameaçado, tinha ficado muito chateado, gritado e tudo isso aí, não serviu. Será que esses aliados europeus sabem os problemas estruturais da indústria militar americana? Será que esses aliados sabem que os Estados Unidos não podem conseguir vencer numa guerra de atrito longa ao Irã e seus aliados? Será que Irã já sabe toda essa situação e por isso o Irã está negociando de um jeito muito forte, muito rudo, muito paciente com os Estados Unidos, gerando um desespero no Trump, né, que tem acontecido agora uma série de ataques, né, de ida e volta. Tudo isso e mais vamos ver neste vídeo, viu? Então, fica ligado neste canal e te conto mais. Muito bem. Caros amigos em todo o Brasil e a Lusofonia, todos sejam muito bem-vindos a este canal, o canal do engenheiro Gustavo Villarreal, para uma noite mais uma noite de geopolítica pura e objetiva, tá bom? Nosso filtro que sempre fazemos, você está num canal de centro portanto, neste canal a gente não está alinhada com nenhuma potência, nós não acreditamos numa luta de bons contra maus,
e vamos fazer uma análise objetiva, crítica, vamos criticar o que tenha que ser criticado. Então, se você não suporta críticas para a sua potência favorita, então é melhor você ir embora. Mas se você quer uma análise objetiva, fica comigo, tá bom? Muito bem. Então, vamos a começar nosso vídeo de hoje, meus caros amigos. E tínhamos lembrado, né, aquela situação de Franco e Hitler, e vamos a comentar por que razão os Estados Unidos estão negociando neste momento com o Irã. Vamos a fazer uma lista, né, breve de os principais fatos, né, que têm acontecido e que estão mostrando uma fraqueza dos Estados Unidos nesta guerra. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não têm conseguido, nem sequer têm tentado desbloquear Hormuz com o uso da força militar. Uma coisa esquisita, rara, sendo a principal potência mundial, né? Então, isso demonstra fraqueza, viu? Primeiro lugar. Segundo lugar, os Estados Unidos não conseguirem proteger, evitar que seus aliados árabes sejam atacados. Lembremos que o pacto, o trato do petrodólar nasceu por conta de que os Estados Unidos ofereceram segurança, proteção a seus aliados árabes, em troca de que esses aliados árabes vendessem o petróleo deles em moeda dólar. Tá bom? Então, neste momento, isso aí tem caído, né? Porque tem sido quebrado, porque os aliados árabes têm sido atacados à vontade pelo Irã. Terceiro fato, os Estados Unidos não conseguirem evitar a destruição de seus bases militares. Todas han sido destruídas, né? Atacadas. E em quarto lugar, que as defensas antiaéreas, principalmente das bases aéreas dos Estados Unidos e do Israel, não conseguirem segurar os ataques iranianos. Principalmente no Israel, né, onde está aquele domo de ferro e todas essas defensas, né, muito sofisticadas, não conseguiram segurar esses ataques em enxames de drones e mísseis iranianos. Então, esses são fatos, né? Então, e por conta dessas fraquezas, por conta de falta de terras raras, que China está limitando a sua venda aos Estados Unidos, por conta de ter uma indústria militar que não consegue repor os mísseis antiaéreos em quantidades suficientes para conseguir seguir o ritmo, né, de consumo que os ataques iranianos estão gerando. Então, tudo isso tem, digamos, vamos dizer assim, convencido Trump a necessidade de um cessar-fogo. Então, essa é a situação real, né, ao dia de hoje. O ataque de pânico e terror, guerra rápida, fracassou, essa é a verdade. E por isso o Irã está valentão, né? Está com uma coragem maior, né? E por isso está negociando duro e rudo, né, com os Estados Unidos. Agora, temos que entender que em toda negociação tem posições e tem interesses. As posições são o que a gente faz à frente da galera, né, à frente da arquibancada, né, aquelas ameaças, aqueles blafes, aqueles apanhando na mesa, um chute na mesa, sei lá, né, os gritos, né. Então, tudo isso é posição, ameaças, né. E os interesses, a verdade, as principais ganhos, né, que as partes estão procurando nessa negociação. Então, nesse sentido, o bloco dos Estados Unidos é um bloco muito heterogêneo. Tem os interesses dos Estados Unidos, que não estão alinhados com os interesses israelenses. Os israelenses eles têm uma agenda diferente dos Estados Unidos. Lembremos que o Marco Rubio ele diz que Israel tinha planejado atacar o Irã acompanhado dos Estados Unidos ou em solidão.
e que os Estados Unidos não podia deixar o Israel atacar sozinhos ao Irã, e por isso que os Estados Unidos, vamos dizer assim, se uniu ao Israel para fazer aquele ataque de 28 de fevereiro. Então, os interesses israelenses são diferentes aos estadunidenses. Os interesses europeus também são diferentes, por isso que os europeus não têm participado nesta guerra. E os interesses dos aliados árabes também são muito diferentes. De fato, nesta situação atual, a negociação entre Irã e os Estados Unidos, acontece que, por conta da pressão dos aliados árabes sobre os Estados Unidos, Trump aceitou entrar nessa cessar-fogo e negociação. Embora os israelenses não concordavam com essa negociação, porque os israelenses precisam avançar com sua ofensiva terrestre para quebrar a seus inimigos, os Hezbollah e Hamas. Okay? Então, tem muita heterogeneidade em interesses. Por outro lado, Irã tem os aliados chinês, China e Rússia. De fato, o Irã não está lutando só. Irã tem apoio material, diplomático e econômico dessas potências, assim como a Ucrânia tem o apoio da OTAN completamente, tá bom? Mas Irã tem três cartões, ases, embaixo da camisa, que são a capacidade de bloquear Hormuz e com isso batir a economia mundial, principalmente dos aliados ocidentais, Estados Unidos. Também pode atacar de novo aos aliados árabes. Lembremos que os aliados árabes não só são os caras que sostêm, que mantêm o esquema do petrodólar por conta de que suas vendas são feitas em dólares, mas que também esses aliados árabes investem todo esse dinheiro, esses ganhos que eles têm de suas vendas de petróleo em dólares, eles investem na economia dos Estados Unidos por meio dos fundos de inversão. Então, essa é a importância dos aliados árabes, né? São um braço econômico dos Estados Unidos. E, em terceiro lugar, Irã tem aquela ameaça do programa nuclear, né? Que agora, mais do que nunca, Irã sabe que precisa desenvolver uma arma nuclear para dissuadir a seus inimigos de novos ataques. Então, por essa razão, nesse momento, nas posições, né, estamos vendo ataques e contra-ataques dos dois lados. Israel ataca o Líbano, Irã ataca Israel, derrubou um helicóptero, né, Apache. Os Estados Unidos têm atacado o Irã também por conta disso. Nesse momento, há uma troca de ataques, né? E isso faz parte das negociações, né? Lembremos que Trump e os anglo-americanos têm aquele jeito de negociar sob a força, né? Então, estamos falando, mas, por enquanto, estamos batendo em você, né? Para você entender, né? E amaciar, né? Para você baixar suas expectativas e aceitar um trato menor. Essa é a situação, é verdade, não? E os iranianos estão aceitando essa trocação. Então, o que tem em jogo no meio? Interesses de influência geopolítica, economia, energia e enfraquecer o inimigo, né? Por isso que eu falei no vídeo anterior de uma guerra de blocos, né? Bloco oriental, bloco ocidental, para tentar mudar a ordem mundial ou manter a ordem mundial, segundo os interesses de cada um, tá bom? Então, isso que está em jogo, por isso que eu falei que a guerra da Ucrânia e a guerra de Irã são caras de uma mesma moeda, onde esses dois blocos estão se enfrentando. A OTAN e os Estados Unidos servia muito que a guerra da Ucrânia seja longa e de atrito para enfraquecer a Rússia. E aos russos e os chineses, les interessa que a guerra de Irã seja também longa e de atrito para enfraquecer aos Estados Unidos. A lógica é a mesma, tá bom? Só que, por enquanto, Trump tem uma pressão de tempo por conta das eleições
da middle term de novembro, né, do próximo novembro, onde está em jogo a capacidade do Partido Republicano de manter a maioria parlamentar. Se eles não conseguirem a maioria parlamentar, os democratas podem tirar o Trump do poder por meio de um impeachment. Então, isso que está em jogo. Por isso, o Trump está tão apressado por fechar um trato, um cessar-fogo mais longo com os iranianos. E os iranianos estão tirando vantagem disso aí, tá bom? Então, essa negociação agora atual é uma negociação distributiva, né, de soma zero, né, onde o que eu ganho, você vai perder. Por isso que é uma negociação tão forte, né, tão ruda. E por enquanto, e essa é minha teoria, minha opinião, não vai haver paz permanente. É apenas um cessar-fogo, uma trégua, né, que vai durar o que dura os interesses, o confronto de interesses entre potências, viu? Lembremos que os países não têm amigos, apenas interesses. Como dizia o grande chefão, né? Não é pessoal, viu? Eu te ataquei, mas não é pessoal, é apenas negócio, viu? Então, é uma coisa assim, né? Muito parecida, né? Então, por isso que Trump precisa, neste momento, com urgência, desbloquear Hormuz, porque o bloqueio parcial de Hormuz está gerando inflação nos Estados Unidos, por conta de que os aliados ocidentais dos Estados Unidos estão tendo uma energia mais cara e as importações, as vendas desses aliados dos Estados Unidos para o mercado americano está chegando com mercadorias mais caras. Neste momento, a gasolina nos Estados Unidos está muito mais cara do que antes, então isso está gerando uma pressão no eleitor americano e por isso Trump está muito preocupado com esse desbloqueio de órgãos. Né? Segundo lugar, está precisando para salvar a Face, neste acordo, é um congelamento do programa nuclear iraniano. Isso que está procurando Donald Trump. E, finalmente, que Irã deixe de apoiar as milícias anti-israelenses, né, como Hamas e Hezbollah. Agora, Irã está procurando garantias para não voltar a ser atacado. Né? Mas eles já perceberam que se eles suportaram um primeiro lance com os Estados Unidos e não despencaram, então eles podem voltar a ter outro lance com os Estados Unidos. Então eles já ganharam muita coragem e por isso que eles estão convencidos que precisam uma arma nuclear, que eles vão desenvolver, eu acredito nisso aí, porque é uma necessidade para o Irã não voltar a ser atacado. Né? Também está procurando reparações econômicas, né? Que os Estados Unidos banque, finance a reconstrução do Irã, mais ou menos está na casa dos 400 mil milhões de dólares, né? Que é mais ou menos no mesmo patamar de PBI do Chile ou do Peru, viu? E também está procurando que se cessem as sanções econômicas contra o Irã. Agora, qual o papel da China? Né? Os Estados Unidos, Trump, há pouco fez uma visita ao Xi Jinping solicitando apoio para a China pressionar os iranianos para aceitar um cessar-fogo, ou pelo menos desbloquear Hormuz. Mas eu acho isso muito inocente por parte de Trump. China sabe que serve muito mais aos interesses chineses que esta guerra de Irã seja longa e de atrito, para enfraquecer ao seu inimigo Estados Unidos. Lembremos que já Donald Trump, no seu primeiro governo, ele diz que a China é o principal inimigo dos Estados Unidos. Lembremos a guerra econômica e tudo isso aí, guerra do arancel. Então, se China sabe que o cara te vê como seu inimigo, China vai aplicar aquele dito que diz que o inimigo de meu inimigo é meu amigo, né? Então, é óbvio, né, que China está apoiando o Irã e vai continuar apoiando a Irã, embora Trump ofereça o seu e muita coisa para a China fazer o contrário, né? Então, essa é a situação, porque China sabe que Estados Unidos não tem a capacidade industrial para suportar uma guerra de atrito de longo prazo.
por tudo que disse em outro vídeo, né, que os Estados Unidos têm um complexo militar industrial que fabrica armas muito sofisticadas, muito complexas, de muita qualidade, mas de pouca quantidade, muito complexa na sua manutenção, ao ponto que um F-35 consegue voar um dia, mas precisa 7 dias de manutenção para voltar a voar. Então, nesse sentido, não consegue suportar uma guerra longa e de atrito. E, além disso, a indústria estadunidense não conseguiu fornecer a quantidade de mísseis antiaéreos necessários para segurar os ataques iranianos massivos de enxames de drones e de mísseis. Então, é um fato que a capacidade industrial americana não está, né, com essa capacidade de ritmo produtivo para manter, sostener essa demanda, essa procura de suprimentos militares em uma guerra de atrito e longa. Então, vai precisar fazer muita mudança para conseguir superar essas limitações. Na Latinoamérica, que podemos aprender? Em primeiro lugar, que só apenas a união vai nos fazer mais fortes. Eu vou insistir nessa ideia, por isso nasceu este canal, porque precisamos, os hispanos e os brasileiros, nos encontrar, nos aproximar, para formar uma União Latino-Americana de Nações. Apenas uma União Latino-Americana de Nações vai nos permitir ter uma voz maior na geopolítica mundial, um maior poderio militar, uma indústria própria de tecnologia militar e, finalmente, desenvolver uma arma nuclear para dissuadir a outras potências de nos atacar. Enquanto não se faça isso aí, nossa posição é muito fraca. Eu dou meus parabéns para o Brasil. Há pouco fiquei sabendo que eles têm desenvolvido o primeiro jato supersônico de Latinoamérica com tecnologia própria, brasileira. Parabéns, meus irmãos brasileiros. Mas não é suficiente, não. Brasil ainda não fabrica mísseis, drones militares, submarinos e tanques. Está avançando, mas não é suficiente. Por isso estou falando que precisamos de uma união para nos defender, para dissuadir a um inimigo de que, se quer nos atacar, se ataca um, ataca a todos. Isso tem que ser o conceito, viu? Então, bom, vamos com as conclusões. Caros amigos, chegamos ao final de nosso vídeo com as seguintes conclusões. Estados Unidos tem fraquezas industriais e de doutrina militar que tem gerado um enfraquecimento, né? Um fracasso de seu ataque e pavor dos primeiros dias, dessa guerra relâmpago que eles queriam fazer. Fracassou. Irã sobreviveu, suportou o ataque e manteve sua capacidade de atacar também, de contra-atacar, ao ponto que conseguiu bloquear Hormuz, atacar os aliados árabes dos Estados Unidos e destruir bases militares estadunidenses e incluindo perfurar as defensas antiaéreas do Israel. Tudo isso gerou um custo de guerra insuportável para os Estados Unidos. E por isso os Estados Unidos, também sob pressão dos aliados árabes e o impacto na economia mundial e o petrodólar, que é a inflação, Trump teve que tragar seu orgulho e se sentar a negociar com aqueles que ele chamou de terroristas iranianos. Imagina essa semelhante humilhação. E podemos acrescentar que Trump tem a pressão do tempo das eleições de novembro. Então, tudo isso faz que, por enquanto, neste ano, os iranianos têm o tempo a favor. E por isso estão negociando duro e rudo. Então, isso nos permite entender a importância de não subestimar o rival e utilizar os serviços de inteligência. Estados Unidos e Israel têm muito bons serviços de inteligência, mas de pouco serve esse negócio se os líderes, principalmente Trump e seus assessores,
são muito orgulhosos, muito soberbos. Então, isso, como dizem os gregos, faz que os olhos fiquem fechados e não consigam olhar a realidade e cometer muitos erros. Então, nesse momento, neste cessar-fogo, está uma carreira, estão correndo atrás para se rearmar, renovar estoque de armas e tentar desenvolver contramedidas para os ataques do inimigo. Então, vamos ver como acaba este negócio, né? Mas eu acredito que o cessar-fogo é temporal e a guerra vai continuar, porque tem interesses por trás de que a guerra continue. Do lado iraniano, China está interessada em que a guerra continue, embora está afetada, né, por aquele problema no Hormuz, mas China tem outros fornecedores de petróleo, ele pode conseguir fornecimento de outras fontes, mas para a China é muito mais valioso enfraquecer os Estados Unidos em uma guerra de atrito e longa. Essa é a situação, viu? E do lado dos Estados Unidos, Israel precisa que a guerra continue para eles conseguir continuar expandindo a ofensiva terrestre e territorial. Essa situação, infelizmente, a paz tem poucas chances de ganhar nesse caso, viu? Então, se você concorda com a mensagem deste vídeo de que os latino-americanos fortalezcamos a união entre os latino-americanos, os hispânicos e os brasileiros nos aproximemos e nos encontremos como irmãos e possamos formar uma união latino-americana de nações. Se você concorda com esta mensagem de unidade, de desenvolvimento em paz, para nos proteger unidos, então compartilha este vídeo. Se você é um patriota, compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para quebrar a censura de redes. Tá bom? Por favor, se suscreva, né? Dá um soco na campainha, me deixa um like e me deixa um comentário. Eu quero saber de onde você está me assistindo, né? De que cidade você está assistindo este vídeo. Para mim, isso sempre me motiva muito, viu? Mando um grande abraço para todos vocês, meus irmãos brasileiros em toda a Latinoamérica. Espero que o vídeo seja de muito gosto para vocês. E vejo vocês de novo no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais. E lembrem, nossa Latinoamérica precisa hoje mais do que nunca, unidade, pragmatismo e patriotismo para voltar a ser grandes. Até mais. Valeu.